Bom, hoje é dia 5 de outubro de 2024, sábado, e eu tenho o prazer de estar aqui com a minha amiga e querida Cidinha Clemente. Prazer é meu. Tantos anos. Muitos. Vamos fazer um podcast, falar um pouco da nossa trajetória, né? Que já faz alguns anos só. Pouquinho. Sim, pouca coisa. E a Cidinha pode começar a contar para nós, porque ela tem bastante coisa bonita para falar. Olha, não sei onde que eu vou começar, por onde, mas eu acho que eu vou falar um pouco a respeito do Nexo Renascer Sistêmico, porque eu venho desde 97 fazendo constelação, tendo contato com constelação sistêmica familiar. Fui aluna da primeira turma de constelação, da formação, e me sentia muito sozinha, porque é uma trajetória, infelizmente, só. E quando eu fui fazer a formação em constelação organizacional, eu conheci o Oswaldo Santucci, e daí eu conheci a Gláucia. E aí nós começamos no in-between, depois conexão sistêmica, e eles foram trazendo cada vez mais professores, e cada vez mais a gente foi se aprofundando. Mas agora, a Gláucia, estudando dentro da neurobiologia, ela começou a ver que não é só a constelação que a gente consegue dar um lugar sem julgar, mas principalmente você pode melhorar e ter também dentro daquilo que você faz, daquilo que você estuda e como que você veio para o mundo. Nós viemos pelo encontro dos nossos pais, que cada um traz o seu sistema. Só que nós temos temos a concepção, temos a parte da gestação, temos o nascimento, a primeira infância. E uma coisa que está me dando uma alegria muito grande é saber que a gente pode melhorar o nosso DNA. E esse DNA, porque aquilo que veio biograficamente, o que foi herdado, copiado, nós podemos mudar, porque através do nosso sistema nervoso. Transformar aquilo que já veio. Aproveitando tudo aquilo que nós somos. Dá um passo a mais. E isso para mim tem sido assim uma alegria muito grande, porque você pode ajudar e você pode se ajudar. Na hora que você começa a se olhar, você vai vendo quanta coisa você pôs embaixo do tapete. E vai tirando, tendo a consciência e dando lugar para isso. E conforme você dá, você melhora a sua família, os seus atendimentos, os seus netos. Enfim, é uma gama muito grande de ajuda. E isso é o Nexo Renascer Sistêmico, que eu estou no 3º ano. Fora isso, né, Cecília, vem toda uma história muito anterior ainda do Nexo. Vem. Ser psicoterapeuta, ser fono. Fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Eu conheci, a minha vida começou quando eu tinha um problema muito grande de andar. E eu consegui fazer da minha dificuldade o meu sucesso. Superar. Mas eu não fiz isso sozinha. Eu tive pessoas maravilhosas comigo.
E através ajudas, né? Porque a gente é uma rede, né? Não tem como. Você precisa do outro, né? Mas pra poder. muito, muito. Porque o homem não é uma ilha. O homem é social. Já nasce num grupo, né? Muito. E nisso eu tive a doutora Ione Gagliotti, que me apresentou Sandor. Peter Sandor. Nossa, Ione Gagliotti. Agora eu lembrei até da Ione. Pois é. E ela me apresentou o Dr. Sandor, que fez comigo a calatonia, me tirou as botas ortopédicas, tirou a minha... Eu tinha também um colete de aço. Ele tirou os dois. E tirou muitas coisas, porque através da calatonia você trabalha com todo o nosso sistema nervoso. Você atua diretamente no cérebro. E hoje a gente tem pesquisas para isso, né? Muito. Porque quando nós aprendemos, né, Cidinha, não tinha, né? Não tinha. Era muito alguma coisa que você ia acreditar e sentir quando você passava pro processo. Agora, é diferente, né? Completamente. E acontece com o trabalho da Anita Blanchard. Que maravilha o livro dela. A gente tem a Anita Blanchard, que está aí já em doutorado e Sim. divulgando isso no mundo e colocando cada vez mais essa E o nosso maravilha. grupo, Nosso grupo. SOS Calatonia. SOS Calatonia tem acho que 120 mais pessoas, né? Sim. E cada vez mais a gente descobre uma ou outra. Aliás, a Irene Cardotti, preciso até colocá-la lá, foi bom ter lembrado disso, né? Porque ela Sim. também faz parte, né? Isso é muito bom. Então, nós somos, eu acho que nessa rede, nós estamos sempre juntos, unidos, para a nossa missão de cuidador. Que é o que resolvemos fazer aqui, né? Realmente. Depois disso, eu fiquei 26 anos com o Dr. Sandor. Depois disso, eu fui para o Lowen, Alexander Lowen. Então, foi completamente diferente. A bioenergética é trabalhar o corpo e descobrir tudo. Reich e tudo mais. E assim eu fui me trabalhando. Depois eu fui eu tinha uma dificuldade e o Dr. Lowen dizia, kill your mother. Eu falava, mas como que eu vou matar minha mãe? Mas não posso. E ele, daí através de uma grande amiga da Márcia Custódio, nós fomos fazer um curso de formação da linha do tempo. E nesse curso eu descobri que a raiva que eu tinha não era minha, era da minha mãe. Que nos 3 meses meus de quando ela estava de gestação, me esperando, ela falou para minha avó, e a minha avó deu um tapa nela, porque eu era o segundo filho. E a minha avó era muito impulsiva. E meu pai era o único filho. E a minha mãe teve muita raiva. E aquilo ficou impresso em mim. E eu sei hoje, através do Nexo, o quanto que as impressões estão marcadas como se fossem tatuagens. Desde a gestação. Isso é importante a gente falar, né? Porque as pessoas não têm clareza, muitas vezes, Sim. daquilo que sente, que acha que é do nascimento para frente. Só que às vezes tem um histórico que você desconhece, que está ali atrás e que Sim. você às vezes precisa de alguma forma tirar embaixo do tapete, como Sim. você está falando, para poder ir dentro da causa, para poder Sim. trabalhar com isso. E isso foi muito bom, porque na outra vez que eu estive com o Lowen, em Nova York, ele disse, o que aconteceu? Você está conseguindo gritar? Está conseguindo bater a raquete? Eu daí contei para ele que isso realmente não era meu, era da minha mãe. Então, isso que a gente vai descobrindo e vai tomando, se trabalhando, nós vamos tendo condições De trabalhar com o outro. Você só chega
com o outro até aonde você já foi. Não É tem jeito, verdade. não tem outra saída. E eu fiz também nessa época que eu estava ainda com o Sandor, eu conheci a Beatriz Padovan. E fiz com ela a reorganização neurológica, trabalhei bastante. Então eu vi o quanto que era importante estudar a parte neurológica. Beatriz Padovan, naquela época, eu lembro assim, eu tive alguns pacientes junto com a Beatriz Padovan e eu também quis fazer comigo todos aqueles exercícios do engatinhar, toda aquela movimentação que hoje eu vejo assim, se você pula essas etapas, é outra forma de ser, né? Sim. E ela realmente, nossa, ajudou muitas crianças com problemas gravíssimos, né? Sim. E não só as crianças, mas eu uso isso também para Até hoje. engenheiros. Porque não tem condição de trabalhar o corpo de uma outra forma. Então, ele vai através de pular corda, através do rolar, do rastejar. Ele vai, e sempre dentro de um ritmo, e sempre dentro de uma poesia. Então, a gente vai conquistando esse espaço. Então, também foi mais uma coisinha que eu fiz. Muito bom. Vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu gostaria. Então, eu fiz a Unip, né, de faculdade. Antes da Unip, eu estava fazendo letras e depois eu acabei indo morar com uma psicóloga, que é a Yaya, que recentemente a gente esteve juntas, porque ela mora no Canadá, né? Mas é uma amiga muito querida, que até hoje a gente está muito próxima, né? E aí descobri a psicologia, que eu nunca nem tinha ouvido falar em psicologia, né? E em casa a gente tinha reuniões e eu ficava assim, muito surpresa, como que através de desenhos, através de uma conversa ou dos atendimentos se sabia tanto da alma humana, né? E aí tinha lá algumas professoras da PUC, algumas ainda estão vivas, outras não mais, né? A doutora Margarida Winsholt, né? Que trouxe o Rocha para cá. Sim. A Tessia, a Tininha, a Tessia ainda tá bem velhinha, mas tá aí, né? A Tininha também tá aí, a Sandra, o Valdir Prícoli, que foi até meu professor na Unip. Então eram algumas pessoas muito preciosas, eu diria, né? Então, aquilo tudo para mim, eu ficava assim, nossa, eu preciso aprender essas coisas aí, porque é tão interessante, né? E de fato fui fazer a Unip e logo depois que eu me formei eu já achava que eu podia ser professora. Ótimo. Nunca esqueço que eu fui conversar lá com a Maria Helena, que era a diretora da clínica, né? Sim. Cheguei na sala dela e falei assim, eu vim aqui porque eu quero ser professora. Ela falou assim, mas você acabou de se formar? Eu falei assim, ué, mas eu tenho que começar em algum lugar, não? Como eu fiz aqui a faculdade, acho que poderia ficar aqui. Não, você tem que ter 2 anos de experiência. Eu digo, como é que eu vou ter experiência se eu não puder fazer, né? Não, se um dia você tiver já com essa ideia e ainda mais para frente, tudo bem. Mas passou muito pouco tempo e eu fui fazer justamente os SEDs, né? A parte de terapia psicomotora. Sim. Eu trabalhei muito com crianças de psicodiagnóstico, aquela coisa toda. Assim que eu acabei o curso, uma supervisora da Unip me convidou se eu não queria justamente ser professora. Eu falei, olha isso, né? Então, eu entrei na Unip como coordenadora de terapia infantil, né? E logo depois, porque a gente tinha o Sandor, eu falei com ele e montamos, junto com o auxílio dele, logicamente,
a integração fisiopsíquica, né? Olha. Que aí tem Rocha não, tem Ai, Reich, tem toda a parte de bioenergética, aqueles Sim. relaxamentos todos, né? E foi muito gratificante fazer tudo isso. Só que era uma linguagem muito diferenciada. E o pessoal da psicanálise tinha um pouco de receio da gente, né? Porque você trabalha com o corpo. E eles falavam assim, não é para pôr a mão no paciente. Eu digo, como assim, né? Não é para pôr a mão no paciente. Depende, cada um vai onde acha que é melhor. E eu fazia terapia com o Sandor, então eu passava pelo processo da calatonia, essa coisa toda. Foi muito bom, né? Porque eu tenho ex-alunos que hoje são amigos, né? São pessoas que estão aí no trabalho e a gente acaba tendo bons contatos até hoje. Depois, uma das alunas minha tinha entrado na PUC e falava assim para mim, professora, por que você não vem fazer mestrado aqui na PUC? Eu digo, mas para ser professor não precisa fazer mestrado, né? Ah, mas é sempre bom, né? Enfim, deu certo, deu ir fazer uma supervisão de uma porção de pacientes coronarianos que eu já estava dando supervisão lá nos sanatorinhos. E aí a Denise Ramos, né, vendo as minhas pastas e eu já estava lá no 4º grupo, né, ela disse assim, o que é tudo isso aí? Eu falei, são registro do que eu anoto lá, tem uma aluna só para me registrar tudo que acontece. Falei, então isso é uma pesquisa científica, né? Se você entrar aqui, eu quero ser sua supervisora, né? Falei, puxa vida, mas e o que precisa para entrar aqui? Tem uma prova aí, né? Uma prova, tem 3 vagas. Eu falei, ixi, Maria, mas como assim, né? Só que a gente é professor, estuda, Sim. né? E foi muito fácil. E fiz o mestrado lá na PUC, na área de pacientes hipertensos, né? E é uma psicoterapia breve de grupo, que trabalha também com a psicocalistenia, com reflexologia, Sim. com relaxamento, com todas essas coisas que a gente aprendeu. E a dinâmica de grupo, que hoje eu vejo que há uma maior facilidade por conta das constelações familiares. Porque na época que eu fiz isso, era também visto assim, como um paciente vai falar em grupo a dificuldade que ele tem. Uhum. Então era muito sigiloso demais e eu acabei criando umas regras para poder o grupo funcionar, né? Uhum. Saber ouvir, dar a sua contribuição no processo do outro sem julgamento e sigilo do que está sendo falado aqui, do mesmo jeito que na constelação. Uhum. Você participa do contato do que está acontecendo e está lá junto, mas aquilo é do outro com maior respeito, pelo processo do outro, porque aquilo também tem a ver com você. O outro faz parte de você, não tem como. Claro. Então, e essas 3 regrinhas assim ajudou muito, porque no primeiro momento as pessoas queriam mostrar assim como se, meu problema é maior que o outro. Eu digo, olha, aqui não tem nenhum problema maior que o outro. É todo mundo aqui, a gente vai ver o que quem tiver mais pronto vai entrar aqui comigo para trabalhar. Então o mestrado foi muito valioso e teve um período que também assim eu queria fazer outras coisas. Eu vivo, acho que eu sou meio que fogo, sagitariano, que não tenho parada. Fui fazer coaching, aí fui fazer coaching pelo ecossocial, que me ajudou bastante, e na antroposofia, lidando Sim. com tudo isso. Mas a gente é junguiana mesmo, com trabalhos corporais, e cada hora a gente aprende uma coisa a mais, né? E tá sempre em busca, não é, Cidinha? A curiosidade é muito grande. A minha criança tá sempre procurando alguma coisa. Querendo saber, explorar, ver, perceber, sentir, passar pelo corpo para depois dar.
Não tem como, porque se você É. passa pelo processo, É mais fácil. e não tem assim, né? Porque todos nós, terapeutas, isso é importante, eu acho que a gente falar, nós somos terapeutas feridos, né? Como Sim. o próprio Asclépio. Não tem como você trabalhar com o outro se você também não conhece as suas dificuldades e Sim. aquilo que você já pôde superar, não é? Sim. Senão você não trabalha mesmo com ninguém. Eu sinto que a superação vem quando a gente tem uma dor. A dor mostra o caminho. A dor mostra o caminho, é isso mesmo. Então, você vai superando, você vai vendo, vai buscando e vai se conhecendo. Porque a gente não se conhece. Cada dia é uma conquista. É isso mesmo. Cada dia é uma conquista. E hoje a gente tem essa possibilidade de ver isso que eu acho. Eu não tinha essa dimensão na psicossomática mesmo, né? Quantas formas de medicina, Sem né? dúvida. É a medicina alemã, a germânica, é a Ayurveda, é a antroposófica, é a chinesa, é a hindu, né? Sim. Todos os tipos diferentes e o histórico da saúde da doença, né? Sim. Que vai se modificando. Vai. E a nossa medicina, isso eu acho importante a gente olhar, ela é uma medicina para retirar sintomas. E Sim. nós trabalhamos para ampliar o sintoma e ver aonde que ele pode ser Colocar. transformado. Para Diferente disso. diferenciado. Né? Uma das coisas que eu acho muito importante é sair da simbiose, para que depois na fragmentação você possa entrar na estruturação. Na hora que você se desmistura, você vai vendo o que é bom, vai separando o joio do trigo. Aquilo que serve para você, né? E separa o joio do trigo e vai vendo, isso é bom, isso me serve. E na hora que você estrutura, você ganha mais um espaço. Isso mesmo. É um degrauzinho por dia, mas é. Não tem como, eu sinto que assim, não tem fim, né? Porque esse processo que o Jung falou tão bem, né, da individuação, ele é contínuo. Cada hora você descobre que pode trabalhar mais alguma coisa em você. Sim. Né? E nessa descoberta do corpo, a gente vai entrando nessa constelação, nessa comunidade. Sim. Que você pode melhorar. Não só você, mas deixar a vida mais fluida. Sem aquele peso de carregar coisas que não te pertencem. Tirar o excesso que você sempre carregou, né? Porque as pessoas... e aí, né, tô lembrando até de um sonho meu de muitos anos atrás. Era assim, eu tava andando, eu punha até um negócio para segurar aqui assim, e tinha uma tralha atrás. E eu assim, com aquele esforço para poder carregar. E eu lembro que eu levei isso, e era um período que tinha feito muitas mudanças na minha vida, com os filhos e tudo mais. Gente, era um exagero que tinha aqui as minhas costas, e ainda tinha quase que como que eu diria? Uma mochila? Uma mochila enorme, mas era mais que mochila atrás de mim. Eu falo, meu Deus do céu, como que é possível você carregar tanta coisa que você às vezes não sabe que está carregando e acha, esse que é o problema, que pode jogar lá para as costas, né? Lá para trás, para você nem ver. E não é esse o propósito. O propósito nosso, justamente da psicoterapia, é olhar o que você está trazendo aqui e que está carregando que não precisa ser carregado. Ou tem que ser transformado. Né? Você sabe de uma coisa, Rai, que Anton Kron, que é um holandês,
Ele veio uma vez também pela conexão sistêmica nos dar um curso. E ele é organizacional. E ele fez um exercício conosco e ele perguntou se a gente sabia o que era que é mais fácil passar pelo fundo de uma agulha um camelo, que tem na nossa... Jesus falou, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que acho que o homem ganhar o reino do céu, uma coisa assim. Mas eu nunca entendi o fundo da agulha, como é que um camelo vai passar. Daí ele explicou que a entrada era em ogiva de Jerusalém. E para o camelo passar, ele tinha que deixar as mochilas. E daí ele passava e ia para a água da fonte. E ele fez um exercício conosco, que nós pensássemos tudo que a gente traz que não são nossos, dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, e que fosse algo muito pesado, mas que fosse concreto. Então nós tínhamos bolsas que punhamos, e para passar ali nós tínhamos que soltar as bolsas. Então aprender a se despojar daquilo que a gente tinha. E passava por como se fosse um renascimento, que você, num pedaço, num estreito, em que você passava e você se sentia aliviado. Anton Kron é uma pessoa que deixou muitas marcas aqui pra gente, porque através do concreto ele conseguiu mostrar para nós o quanto que a gente podia soltar. E esse foi um exercício que ficou muito forte. Eu imagino, porque tirou o peso que não era necessário. Sim. E quando você fala assim do sonho, como o sonho é importante, né? Nossa, a gente não falou dele um pouquinho, né? Então, a gente tem o grupo com o Fernando, né? Que é tão Sim. maravilhoso. Porque os sonhos é o que está dentro do inconsciente, né? É tudo aquilo que você traz dentro de você. E quando você tem essa clareza e consegue elaborar, né? Nossa! Bom, eu tenho, para mim, por exemplo, eu comecei a pintar depois de um sonho. Aliás, esse quadro está aí na sala, que era foi o primeiro desenho que eu acabei fazendo. Quando eu terminei o meu livro de orações e preces, eu estava no interior, porque eu estava cansadíssima. Até falei para minha irmã, eu não vou levar nada daqui, porque eu vivia com um gravador o tempo todo, né? Prancheta, escrevendo. Falei, bom, eu vou só descansar. Bom, acabei de descer do ônibus lá no interior, eu estava borbulhando de coisas na cabeça e tudo, não adiantou nada. Porque você pensa que você vai se deixar e não pode, porque ainda estava aquilo em processo aqui dentro. E à noite, né, naquele dia eu fui andar numa estrada lá pelo interior e vi também uma árvore do ipê roxo que eu até desenhei e tudo mais. Nem sabia que o ipê roxo, aliás, não é só o ipê roxo, é uma árvore muito preciosa, né? Porque tem muitos ipês, né? Na verdade, tem um histórico lindo, né? De todos eles. Bem, eu estava lá com a minha irmã falando do ipê roxo, do passeio, não sei o que, de repente peguei assim um lápis, uns lápis, aqueles crayonzinhos de criança, e desenhei assim, saiu exatamente o sonho de uma mulher, né, muito linda, numa plataforma, que foi socorrida pela corrente. Veio um barco e ela estava quase morta. E era realmente um período muito difícil da minha vida, né, em todo, não só o arquétipo do feminino aí, que estava muito mais precisando ser visto, né, mas também isso. Mas deste sonho, deste desenho que eu acabei fazendo, abriram
um portal de pinturas. Eu falo, gente, olha a importância de um sonho, né? Que tinha sido muito pouco trabalhado, para falar a verdade, numa psicoterapia, e que eu resgatei porque ele era um sonho muito importante, né? Então, olha o livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Sim, sim. Então, é muito... Da Clarice Lapíncula Estes, né? Isso é muito importante. A gente ver, perceber, registrar e depois soltar. Porque com a pintura você solta. Sim, sim. Né? E ficar registrado mesmo, porque no nosso desenvolvimento, isso também é importante a gente olhar. O Rudolf Steiner vai falar dos setênios, né? Sim. Mas a gente tem marcos importantes que a gente precisa olhar, porque nós vamos caminhando e elaborando aquilo que já veio anteriormente, né? Você falou isso, que realmente é o que a gente faz no Nexo Renascer Sistêmico. Olha isso. Porque a gente vai na fáscia muscular, vai verificar qual foi a emoção que ficou impressa. E eu tenho visto, muita coisa. Você trabalhando a concepção, por exemplo. Antes da concepção, na hora que você sente que você tem ali um nenezinho, uma coisa, tá mudando o teu corpo. Como é que você dá essa notícia? Como é que essa notícia é recebida? Como essas coisas são? E são todas muito importantes. Quando a criança começa a se formar, depois de todas aquelas divisões, é o sistema nervoso, é o girino que vai pegando pelo líquido amniótico, pelos todos os impactos, a alimentação que vai tendo e ali. todos os impactos da mãe. E o que faz o Nexo Renascer Sistêmico? Com a mão, você consegue ver, e uma mão cataléptica, você tira da criança aquilo que não é da criança e você assume aquilo que era seu. E isso você libera seu filho de muitas coisas. Isso é uma técnica, isso? É uma técnica do renascer sistêmico. Quem criou isso? Gláucia Paiva. Ah, Gláucia. Que criou Justa Razão. Sim. Então, você vai limpando, você vai vendo. A criança nasce. Como é que nasceu? Ela teve apoio, não teve apoio? Como é que foi o médico? Como é que foi a presença do pai? Isso tudo é importante. Então, isso eu fico às vezes, né, na minha cabecinha pensando o quanto que nós poderíamos também ajudar até essas futuras mães, né? Eu trabalhei com gestante, porque para mim, na época que eu gestei, né, eu também trabalhei com uma gestante, porque tinha na própria Unip, na minha formação, a prevenção, né, saúde do bebê, era alguma coisa assim. E realmente você ajuda na gestação, no todo aquele movimento. Uma criança que é bem nutrida é diferente, né? Sim. A gente sabe disso. Uma das coisas que o grupo quer fazer é uma orientação para os novos pais. Ah, então. Acho que é por aí. É por aí que eu estou pensando. Que deveria ter mais pessoas falando sobre isso, porque as pessoas... Tudo bem, é um ato de amor, quando vai ter uma concepção e tudo mais, mas assim, saber dessa importância de gestar com amor e cuidados, nossa, não tem como. E tem uma coisa, a gente traz no nosso óculos os nossos problemas, que a gente não tem consciência. O outro também traz, e a criança tá ali, recebendo. Então,
ajudar essa criança, verificar. A ter um nascimento melhor. Sim. Sim. E depois a infância. Porque é importante o relacionamento do casal. É tudo, né? A família, o casal, Sim. que já tem aí, né? E isso tudo fica com a criança. Agora, eu estou adorando, sabe o quê? Nós estamos vendo a última parte da adolescência, com Daniel Siegel e a Gláucia, que está estudando e passando para nós. Você está fazendo o curso ainda? Estou fazendo o curso. E eu estou vendo que aquilo que eu não aproveitei na adolescência, eu estou resgatando. No curso? Não só no curso, mas vendo a adolescência dos meus filhos, a adolescência dos meus netos, e estou trabalhando com adolescentes. Então, isso para mim está sendo muito bom. Então, Cidinha, mas aí é assim, você trabalha com o outro, trabalha com você mesmo, resgata coisas anteriores lá da sua trajetória para poder continuar. Não tem um caminho, é um caminho sempre de vida, né? Porque Sim. Vida é movimento, é você estar fazendo, é você estar criando, né? Muito bom. E vendo essa parte toda dos adolescentes, eu tô assim encantada, porque o adolescente, ele sai daquela parte em que ele está ligado aos pais e ele vai para o grupo, são os pares. E ele precisa explorar, ele precisa ter a curiosidade. E você sabe de uma coisa que a adolescência vai dos 12 aos 24 anos, que é onde tem a maturidade neurológica? Eu não sabia que era 24. Eu achei também que era não sabia. Eu também não sabia. Então está sendo, Rai, uma coisa, está me despertando e me dando mais força para ir adiante. Muito bom. É isso, acho que podemos fechar aqui esse bate-papo tão agradável. Mais uma vez eu te agradeço. Eu te agradeço Cidinha, também, Rai. muito obrigada. Estamos juntas. Estamos juntas Nessa trabalhando caminhada. nessa caminhada, que já faz alguns anos só. Obrigada. Eu que agradeço.